Bom, falando ainda do dia 8, tem tanta notícia hoje relacionada ao dia 8. Vamos correr aqui, que já são 8 horas e 21 minutos. Vamos lá, ó, a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a 10ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo justamente de identificar os participantes dos atos. Eles estão hoje cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, 7 estados brasileiros e Distrito Federal. Essa operação da Polícia Federal, ela segue acontecendo no país desde o dia seguinte, praticamente, alguns dias depois, né, que eles começaram a fazer essa ação. É a 10ª fase já dessa Operação Lesa Pátria, e eles querem identificar quem participou, quem financiou, quem omitiu, quem fomentou os atos do dia 8 em Brasília. Ao todo estão sendo cumpridos esses mandados. Os estados atingidos são Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. E eles foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma operação da polícia. Os fatos investigados são crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bens especialmente protegidos. E o que tem a ver com essa notícia, professor Mairovich? Tem a decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar réus os denunciados pelos ataques do dia 8. Essa é a notícia do dia também. O ministro Alexandre de Moraes iniciou a votação eletrônica, inclusive lá do Supremo Tribunal Federal, e votou no início da madrugada de hoje pela abertura de uma ação penal contra os 100 acusados de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro e que causaram a destruição da sede dos 3 poderes. O que isso significa, professor Mairovich? Essa é a primeira leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. É o primeiro lote, vamos colocar assim, dessas 100 pessoas, né? O que isso significa? Esse voto de Alexandre de Moraes, é preciso esperar até o final do julgamento dos outros ministros, mas ele votando para que eles se tornem réus. O que isso significa, professor? Olha, significa um início importante, uma resposta à sociedade dentro do Estado de Direito por meio do devido processo. Então, a acusação apresenta uma denúncia e já existe um primeiro voto, uma denúncia que está sendo fatiada em 2 partes. A primeira, com 50 denunciados, que estavam acampados na frente do QG do Exército. E a segunda, daqueles que estão sendo acusados de participação, de invasão, de atentado contra o Estado Democrático de Direito. A lembrar, isso está no meu artigo de ontem, do UOL, a lembrar que nesta fase é o indúbio em favor da sociedade. Qualquer dúvida, se recebe a denúncia, se inicia o processo criminal. Esta é a resposta. Não deveria ser por plenário virtual, deveria ser em plenário físico, mas isso é uma outra questão. E por que em plenário físico? Para ampla defesa. Existe aí uma questão importante, que é a questão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ela é toda baseada, pela aceitação que fez o Moraes, ela é toda baseada no regimento interno do Supremo. Então deveria haver um debate sobre isso em plenário físico, com ministros debatendo, com questões de ordem sendo levantadas. Não me parece ter sido uma boa ideia o plenário virtual. Agora, nós vamos ter o voto dos demais ministros, e com base nesse princípio, na dúvida em favor da sociedade, é evidente que essa denúncia será recebida, eu arrisco até dizer, por unanimidade, porque acho que nem os 2 ministros bolsonaristas terão argumento para uma rejeição de denúncia a essa altura do campeonato.